Então vamos lá, macho alfa. Esse é um conceito muito difundido aí por vários sites. No YouTube tem vários sites que preconizam isso, né? A ideia do macho alfa. Mas antes de entrarmos nela, nós temos que relembrar lá aqueles conceitos básicos de ampliar a sua habilidade de enxergar as coisas através da teoria de sistemas. Então, só lembrando, você pode até analisar uma engrenagem de maneira individual e fora do contexto ou fora do seu sistema de origem. Isso é possível. Mas você não vai alcançar a potencialidade dessa engrenagem a não ser dentro do sistema ou do contexto no qual ela é projetada para interagir. Então a mesma coisa, você pode ser um vendedor extremamente habilidoso, proativo, nas praias do Rio de Janeiro para vender gelo, por exemplo. E você tem sucesso relativamente maior do que os demais. Só que você não pode cair na armadilha de achar que você está acima do sistema onde você interage. Porque senão você pode cometer o erro de vender, por exemplo, gelo seco ou gelo no Polo Norte e achar que por você ser um vendedor excelente, independe do contexto. Não, você está submetido a um contexto ou a um sistema. Agora, você pode agilizar positivamente esse contexto, isso é fato. Isso nós vemos em todas as áreas. Exemplo, jogadores de futebol. Messi, excelente no Barcelona, porque o sistema do Barcelona favorece suas habilidades individuais. Quando você retira esse jogador e coloca na seleção argentina, todo mundo fica surpreso porque o desempenho dele não é equivalente ao desempenho dele no Barcelona. Normal, se você compreender as coisas pela teoria de sistemas, isso não é surpresa. E por isso que ele não sai de lá e ele ganha sucessivos prêmios aí internacionais de futebol. Então agora sim, a ideia do macho alfa ser analisada individualmente é um erro terrível. E você pode ir lá no próprio Google e procurar o significado do macho alfa. Lá tem características de dominantes, líder do grupo. E uma característica grande aqui é o seguinte: no mundo dos animais irracionais, o macho alfa assume o topo da hierarquia dentro da sua comunidade, tendo vários privilégios, como acesso prioritário à comida. Então, uma das características, e é uma característica contextual, ou seja, depende do sistema que ele está integrado, é ter acesso à comida, a recurso. Então, o macho alfa ele tem que primeiramente escolher um bom território. E ele escolhendo um bom território e tendo acesso prioritário à comida, ele atrai as fêmeas, porque as fêmeas não estão interessadas nele propriamente dito, estão interessadas ao acesso prioritário que ele tem à comida, porque a fêmea tem interesse em criar a sua cria, e para criar uma cria de maneira adequada precisa ter acesso a muitos recursos. Então não há problema quando você entende as coisas pela teoria de sistema, ou seja, o todo é maior do que a soma das partes. Ser um alfa é importante? Sim, mas é importante ainda, a importância maior ainda é ter um território onde há abundância de recursos. E isso acontece o tempo todo. Então quando vamos ver aqui, no mundo dos MCs, por exemplo, tá lá o MC Mãozinha nos dando uma lição. Então, de repente, ele é um cara na escola que não tem muito recurso. E uma menina manda um bilhete para ele, dizendo que vai encontrar com ele, mas a menina tira sarro, fala, jamais ficaria com um cara assim, certo? MC Mãozinha entende a situação, tá? E passa para outro contexto. Qual que é o outro contexto do MC Mãozinha? Agora ele tem uma BMW, né? Agora o MC Mãozinha tem acesso a um recurso que as mulheradas aí nessa categoria de análise querem, né? Aí ele já não é mais alvo de chacota, ele pode escolher, porque ele tem acesso a um recurso em abundância. Então, não tem problema.
Desde que você você saiba se situar dentro do contexto, não há problema, você não vai ter conflito. Então o MC Mãozinha não tem conflito. Por que as mulheres querem ficar com ele? É porque ele tem uma BMW. Ele podia estar sem os dois braços, sem as duas pernas, e ia ter mulher a rodo lá. E é isso que ele está dizendo. Então ele sabe que não é uma característica individual dele, porque ele ficou bonito, porque ele ficou atraente. Nesse nível de relacionamento que ele se encontra, o que vale é acesso a recurso. No caso aqui, uma BMW. Mas aqui não é só exclusividade, por exemplo, de classes baixas. Nas classes altas acontece a mesma lógica. Vamos ver o Leandro Carnal narrar aí. Moral dessas coisas, a gente não tem idade para ser moralista. Não gosto de gente moralista. Lembro de um famoso plantador de soja, que não convém citar o nome, que era acompanhado de jovens muito mais jovens do que ele. E um dia, estando acompanhado de uma moça de 18, tendo ele 78, uma repórter jogou-lhe a queima-roupa no Fazano, em São Paulo. O senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse? Ele, sábio, respondeu: eu sou milionário. Uma de 70 também estaria por interesse, eu prefiro de 18. Pronto. Uma relação clara, direta, prática, sem nenhum julgamento. Cada um oferecendo ao outro algo numa relação comercial, sem fantasias. Perfeito. Mas voltemos ao meu amigo. Ele me disse: Leandro, ela está apaixonada por mim. Tirar uma moça do interior, levá-la no seu avião privado para a Europa, entupi-la de todo o luxo que o mundo pode oferecer, é lógico que ela estaria apaixonada. Ela transformaria o interesse em gratidão, a gratidão em afeto, isso em amor. É um processo super simpático e natural. Diz Nelson Rodrigues que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Eu tive que dizer ao meu amigo, para espanto dele, durante um jantar: meu amigo, você me conhece há mais de 20 anos, nossos filhos estudaram juntos, temos conhecimento sólido um do outro, então ouça o que eu vou lhe dizer. Se você me levar no seu avião para essa ilha, me entupir de champanhe Tétanger, caviar beluga, naquela praia que eu conheço, creia com toda certeza e sem nenhum problema, eu me apaixonarei por você. Então, tá vendo? Aí a mesma coisa, a lógica segue. O todo é maior do que a soma das partes. Se o cara entende teoria de sistemas, não tem problema. Mas quando ele é iludido a pensar de que a engrenagem que é ele é mais importante do que todo o contexto do sistema que o circunda, quer dizer, o avião, a ilha, a champanhe, ele começa a pensar completamente errado. E aí ele vai pensar: ela está apaixonada por mim e não pelo contexto no qual eu estou inserido. O MC Mãozinha não tem problema com isso. Ele sabe que as meninas estão atrás do que dele? Da moto dele. Não tem problema nisso. Aí ele não gera conflito. Mas a partir do momento que você não tem clareza disso, os conflitos começam. Por isso que a ideia do mito, né? O mito começa aí, quando o indivíduo acha que é maior que o contexto, que é maior que o sistema. Certo? Então aí você vai ter problema. E lá não, lá no conceito de macho alfa está bem claro. É acesso a recursos. Então pode parecer simples, mas você vê que até esse cara que tem um jato particular acaba se iludindo e tendo problemas de interpretar isso. Ok? Passemos para o próximo bloco.